uma das minhas colegas postou uma foto. Uma foto, na época, era no Facebook. E eu olhei aquela foto. E quando eu olhei aquela foto, eu disse: Meu Deus, eu não era gorda. Eu me achava gorda. E eu lembro que a minha mãe, né, quando eu já estava com 130 quilos, ela me dizia assim: Mas minha filha, tu não era gorda. E eu não entendia aquilo que ela me dizia, porque eu sempre me vi daquela forma. Eu sempre me vi gorda. E aí, gente, por que eu tô te trazendo essa situação em específico que aconteceu? Porque quando eu olhei aquela foto, que eu vi que eu não era gorda, me caiu uma ficha, assim, sabe? Uma ficha muito grande. E eu entendi que eu me tornei aquela pessoa que eu realmente acreditava ser. Ou seja, eu acreditava que eu era gorda e eu realmente me tornei uma adulta obesa com 130 quilos. E aí, então, voltando lá para a parte do relacionamento, eu não aguentava mais viver aquilo, sabe? Era muita tristeza. E o mais engraçado é que ninguém sabia do sofrimento que eu passava. Porque eu mostrava para as pessoas que eu tinha o melhor trabalho, que eu tinha o melhor relacionamento. Eu não mostrava para as pessoas as minhas fraquezas, a minha vulnerabilidade, né? Os meus desafios. Eu não pedia ajuda, na verdade. E aí, gente, eu fiquei nesse relacionamento até que chegou um momento. Para ter uma ideia, esse meu namorado, como eu chamava, né? Ele saía à noite com os amigos e eu ficava em casa. Ele saía, ia se divertir, voltava um dia depois, né? Então eu era muito traída nesse relacionamento, além de todas as agressões que eu sofria, né? E eu aceitava isso. E aí, quando eu conto essa história para as pessoas hoje, né, que eu conto de uma forma muito tranquila, elas me perguntam assim: mas como é que tu ficou por 7 anos num relacionamento assim? E aí a minha resposta é a seguinte: porque quando a gente tem uma autoestima baixa, quando a gente não tá bem com a gente realmente acha que é aquilo que a gente merece. Então, a gente não tem força, na verdade, para sair daquilo. E era exatamente assim que eu me senti por muito tempo. Só que chegou o ápice do meu sofrimento, chegou um dia, e eu lembro muito bem desse dia. E quando eu falo desse dia, eu costumo me emocionar muito, porque foi um dia, era um sábado à noite, né? E esse meu companheiro, ele disse o seguinte pra mim, que ele ia sair com os amigos. E eu olhei pra ele e eu disse: "Se tu sair, tu não volta mais". Porque de verdade, eu tava cansada de viver aquilo. Eu na verdade, gente, eu ia dormir rezando pra não acordar. Porque eu não queria mais acordar e viver num trabalho que eu não gostava, viver num relacionamento que eu não gostava, eu não queria mais fazer essa força toda que eu fazia para que os outros achassem que eu era a pessoa mais bem resolvida, mais bem sucedida, a pessoa mais feliz do mundo, porque essa era a maior mentira. Eu fazia uma força muito grande para demonstrar isso para as pessoas, mas muito grande mesmo. Então eu cheguei num ponto que eu não queria mais acordar de manhã. E quanto mais eu me sentia assim, mais a Nath ia comendo, né? Mais eu ia comendo. E aí, gente, nesse sábado à noite, então, foi o momento que eu decidi que eu ia mudar. E quando ele me falou isso, eu disse: se tu sair, tu não volta mais. E eu lembro exatamente dessa cena, que ele riu da minha cara e ele atirou a chave em cima do sofá. E óbvio que ele fez isso, né? Porque quantas vezes eu já tinha falado aquilo e nunca tinha tomado uma atitude. Então, ele não confiava em absolutamente nada que eu falava. Ele achava que eu jamais conseguiria tomar aquela atitude. E mesmo assim, então, ele saiu de casa. E aquela noite, eu digo que foi a pior e a melhor noite da minha vida. A pior porque realmente foi um sofrimento muito grande. Eu chorei tudo que eu podia chorar. Eu comi tudo que eu podia comer. Eu só não comia as paredes de casa porque eu não conseguia. E eu só pensava: meu Deus, eu não consigo sair disso. E na verdade, já que eu falei em Deus, eu era uma pessoa totalmente descrente, porque eu vivia um tanto sofrimento que eu pensava assim: ó, não é possível. Não é possível que esse Deus exista, porque não é possível eu sofrer dessa maneira. Então eu não acreditava em nada, eu não tinha fé em nada. Nada mesmo, te digo aqui de coração. E aí naquela noite eu fui até a sacada do meu apartamento. E, gente, de verdade, naquele momento
Eu tinha decidido acabar ali mesmo com aquele sofrimento todo, porque eu não aguentava mais. Eu digo que eu estava tão no fundo do poço que não tinha mais como cavar para baixo, né? Ou eu subia ou ali eu ficava e nunca mais saía dali. E aí, gente, eu fui até o parapeito da sacada, assim, coloquei as mãos e olhei para baixo. E a minha vontade realmente era de me atirar para baixo, de verdade. E vou te dizer mais uma coisa: isso não era covardia. Não, não era covardia. Muito pelo contrário. Era uma atitude que eu ia ter de muita coragem, porque eu realmente não conseguia enxergar possibilidades de viver ainda aquele sofrimento. Mas, naquele momento que eu olhei para baixo, ao mesmo tempo eu olhei para cima. E era uma noite bem com o céu bem fechado, não tinha uma estrela no céu. E quando eu olhei para cima, né, e aquele meu olhar para cima, ele realmente foi um olhar de pedido de socorro. Uma luz, gente, uma luz brilhou no céu. E olha, sempre que eu falo nessa luz, eu me arrepio todinha, assim, ó. Porque, gente, essa luz, ela me fez ressurgir tipo fênix, sabe? Eu olhei para aquela luz e aquela luz me deu uma força para eu me levantar e tomar uma atitude na minha vida. E foi exatamente naquele momento que eu decidi, e foi uma decisão mesmo, eu decidi que eu não passaria mais por isso, eu decidi que eu não iria mais sofrer dessa maneira.